Fala pessoal, tudo bom com vocês? Tô passando aqui para avisar sobre o vídeo de hoje. O vídeo vai ser bem legal, eu postei hoje de manhã, umas 10 horas nos stories, para vocês mandarem algumas músicas e eu peguei alguns comentários, alguns só, e toquei um pouquinho, né? Dei um pouquinho das músicas, peguei partes bem simples, um vídeo bem simples, mas tá aí, veja aí como ficou. Valeu por mandar.